Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Glória a Deus, que bom que você veio. Efésios capítulo 3, versículo de número 20, diz o apóstolo Paulo, Efésios capítulo de número 3, versículo de número 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Amém? Quero conversar um pouquinho nessa noite com o título da mensagem: será que eu tenho noção do poder que me foi dado? Uma pergunta para mim e para você. Será que nós temos noção, do poder que nos foi dado? Não o poder que será, mas já nos foi dado. Conforme o apóstolo Paulo, ele diz aqui, o poder que opera em nossa vida. Deus, conforme diz aqui, Ele é capaz de fazer mais. Diga comigo, mais. Deus é poderoso para fazer mais, ou seja, mais do que eu e você jamais ousaríamos pensar ou até sonhar, conforme diz o texto aqui, infinitamente mais. Então é além, preste muita atenção, é além das nossas orações, é além dos nossos desejos, é além dos nossos pensamentos, vai muito, muito, muito mais além, conforme diz o texto. E o nosso Pai, que é Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente. Uma outra tradução diz abundantemente, numa outra diz extraordinariamente, muito mais. Mais do que as previsões de qualquer economista, muito mais do que qualquer previsão astrológica, Ele é capaz de fazer. Amém? Como, pastor? Através do seu poder. Diga comigo, do seu poder. Uma vez mais, do seu poder. E esse poder, conforme diz o texto, é um poder que opera na minha e na sua vida. O texto está dizendo que é um poder que opera em nós, naqueles que creem em Jesus Cristo, naqueles que tiveram um encontro com Jesus Cristo, naqueles que manifestam aquilo que eles creem. Eu já tenho falado algumas vezes sobre esse versículo aqui, e esse final de semana o Espírito Santo buscando uma direção, e eu entendi que era importante nós conversarmos novamente, não só hoje, mas mais alguns dias aí. Mas o texto ele deixa bem claro que aquele, Paulo está falando, que é poderoso, que ele está falando de Deus. Deus é poderoso, para fazer infinitamente. Então não é uma coisa finita, não é uma coisa, ou seja, que tem um certo limite, ou seja, mas é infinitamente mais do que tudo que eu possa pedir ou até pensar. Mas o texto ele não termina, ele diz, mas conforme um poder, ou seja, conforme o seu poder, o poder é de Deus, nós não temos poder, Deus ele tem o poder e Ele concede o seu poder. Então ele diz aqui, conforme o seu poder que opera nas nossas vidas. É um poder atuante, é um poder operante nas nossas vidas. Então Deus ele é capaz de fazer muito mais. Então, do poder que opera nas nossas vidas, do poder que já nos foi dado, não preciso estar gastando saliva, ou seja, dobrando o meu joelho, clamando, ou seja, para que Ele me dê esse poder, porque esse poder já está na minha vida, esse poder já faz parte da minha vida. E no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 1, nos mostra aqui, quando Jesus falando aqui, Ele reuniu os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças.
Então Jesus, ele reúne os discípulos, em outras palavras, ele reúne os discípulos, as pessoas que seguiriam Jesus. Isso chega até na nossa vida, e quando ele está falando aqui de poder, ele está falando, né, você já conhece a palavra, mas quem não conhece, no grego, ele está falando de dunamis. Dunamis significa dinamite. Então, se você conhece o poder de uma dinamite, é isso que Jesus está falando aqui. Então ele está dizendo, vocês estão recebendo dunamis, vocês estão recebendo dinamite, vocês estão recebendo algo poderoso na vida de vocês, que pode fazer algo extraordinário. Então é isso que ele está dizendo, poder dunamis para expulsar todos os demônios. Pastor, lá na minha rua, lá na minha casa, de vez em quando aparece, de vez em quando eu vejo um vulto, o que eu faço? Ele está dizendo, eu já recebi poder para expulsar todo e qualquer demônio. Todo e qualquer espírito imundo que possa vir, ou seja, contra a minha vida, Ele me deu poder, Ele me deu uma dinamite para expulsar e curar doenças. E todos os outros males também, tudo está contido aqui nesse texto. Ele deixa bem claro, Ele nos deu, Ele já nos deu, isso faz parte. Queira ou não, você carrega dentro de você que crê em Jesus uma dinamite. Dinamite aqui é para fazer estrago, não é para arrombar caixa eletrônico, não é para arrombar banco, não. Aqui esse dinamite aqui é para causar estrago. Estrago onde, pastor? No reino das trevas. Causar estrago contra aquelas artimanhas, contra as armadilhas, contra toda mentira, contra todo engano, contra toda questão que o inimigo vem contra a nossa vida. Esse poder, essa dinamite é para causar estrago nessas áreas. E ele deixa bem claro que, muito claro, ele já nos deu esse poder. 1 João capítulo 4, versículo 4 diz assim, filhinhos, vocês são de Deus. Quem é de Deus aqui? Vocês são de Deus, vocês são, e os venceram. Ele está falando aqui das trevas, ele está falando de demônio, e vocês os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. É maior. Muitas pessoas estão tão preocupadas com o anticristo que se esquece que o anticristo, quando Jesus ele descer com a igreja, depois dos 7 anos da tribulação e da grande, ele vai destruir o anticristo com um sopro. É um sopro. É um sopro, ou seja, um sopro você destrói. E aqui o apóstolo João está dizendo, porque vocês venceram. Vocês venceram, por que venceram? Porque o maior habita em vocês. O maior não é o menor é o reino das trevas, o menor são aqueles que Jesus já venceu. Ele é o maior, ele habita, ele diz, aquele que está com vocês. É na nossa vida, na sua vida, meus irmãos, ouço, nada que possa vir ao nosso encontro nesse tempo, ou em qualquer outro tempo que a gente venha viver, é mais poderoso que o nosso Pai. Você ouviu isso? Não. Nada que possa vir amanhã, na segunda-feira, durante a semana, ou daqui a talvez 10 anos, 20 anos, nada é mais poderoso do que o Pai que habita na minha vida e na sua vida. Nada é mais poderoso. Não, pastor, porque o senhor não conhece aquele feiticeiro lá na rua, o senhor não conhece aquela pessoa que surgiu na internet. Eu não conheço e nem quero conhecer, nem faço questão de conhecer, porque eu preciso conhecer o meu Pai. Se eu conhecer o meu Pai, aquilo que vier contra mim não é nada, não significa nada, porque o meu Pai, ou seja, é maior do que tudo aquilo que possa se levantar nesse mundo. Eu preciso entender isso. Agora eu quero levar você para um texto muito importante e que poucos valorizam, e eu creio que eles valorizam um pouco por desconhecer a grandeza contida nesse texto. Em Josué, capítulo de número 10, do versículo de número 8 em diante. Veja um texto maravilhoso, que até hoje os cientistas, os astrólogos, as pessoas que estão aí no mundo, eles não conseguem entender por que existe uma falha no tempo, por que teve uma separação, por que o relógio cronológico está diferente. Por causa desse texto aqui que aconteceu ali com Josué. Ele diz assim, e disse o Senhor a Josué, veja que Deus falando, disse o próprio Deus a Josué, não tenha medo desses reis. Eu os entreguei nas suas mãos. Veja, Deus entregou.
Não tenham medo desses reis. Está falando de alguns, vocês tinham se levantado contra Israel, ou seja, que aos olhos humanos eram mais poderosos, mas não diante do nosso Deus. E ele diz aqui, né, não tenha medo desses reis. Eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira, veja, depois de uma noite inteira de marcha, desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras e granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Você pode aplaudir a Deus pela palavra dele? Veja que esse texto aqui, a gente pode ver um texto maravilhoso, como Deus ele havia dado a sua palavra. Deus ele falou para Josué: preste atenção, eu entreguei já esses reis nas tuas mãos. Deus entregou antes ou depois da batalha? Foi antes. Antes de Josué ele começar, ou seja, com o exército querer, com as suas estratégias de guerra, antes deles começarem a agir, Deus já tinha falado: eu os entreguei, já estão entregues nas vossas mãos. A gente pode ver durante o texto aqui que Deus ele cria um cenário de confusão para que esse exército, ou seja, todos eles fossem destruídos, né, através dessa palavra. Então a gente pode ver o quê? Que Deus havia dado o quê? A sua palavra. Deus falou para Josué o quê? Eu estou dando a minha palavra. Eu estou deixando bem claro, eu já entreguei eles nas suas mãos. Eles já estão destruídos, em outras palavras. E disse o Senhor: então não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles vai conseguir resistir a você. Então ele entregou eles nas mãos de Josué, nenhum deles iria conseguir resistir a Josué. Então o que eu vejo aqui, primeiramente, Josué, ele fez o quê? Ele creu na palavra de Deus. Crer antes. Muitas pessoas elas querem, né, elas condenam Tomé quando chega lá, quando Jesus ele se apresenta e Tomé diz: não, só se eu tocar, só se eu ver. Muitas pessoas condenam a atitude de Tomé, mas elas continuam vivendo da mesma forma como Tomé naqueles dias. Elas querem ver primeiro, ou seja, que as coisas aconteçam para que depois elas possam crer. Mas Deus ele não se move dessa forma. Ele está deixando bem claro: eu já entreguei. Josué ele se moveu debaixo da palavra que ele recebeu. Ele se move debaixo da palavra. Então Josué ele entende, ou seja, que existia um poder operando na vida dele. Aquilo que o apóstolo Paulo fala. Então, né, Deus ele que é poderoso para fazer infinitamente mais de acordo com o poder que já está operando na vida de vocês. Então Josué ele entende que existia um poder sobre a vida dele. Logo ele faz o quê? Ele usa esse poder de uma forma sobrenatural. Ele usa esse poder em favor do que? De uma ação, em prol de uma causa. Qual causa, pastor? Envergonhar o inimigo, aniquilar o inimigo. Esse poder que nos foi dado não é um poder para nos engrandecer, não é um poder para a gente se achar que nós somos alguma coisa. Sem Deus nós não somos nada. Esse poder, como Jesus fala, eu estou dando uma dinamite, eu estou dando dunamis para vocês para acabar, ou seja, aniquilar, destruir aquilo que é do inimigo, envergonhar as trevas, envergonhar aqueles que vêm contra vocês.
É isso que ele está dizendo, e Josué ele entende sobre esse poder, ele usa esse poder, ou seja, para envergonhar o inimigo. Meus amados, ouçam, o nosso adversário, ele sempre fará de tudo para nós ficarmos olhando para quê? Para o nosso corpo. O nosso adversário, ele vai fazer o quê? Ele vai lutar sempre para que você foque no seu corpo. Ah, hoje eu estou doente. Hoje eu estou com uma enxaqueca, hoje eu estou com uma dor de cabeça, hoje eu estou doendo uma parte do meu corpo, meu pé, meu braço. Ele vai focar no seu corpo. Ele quer que você foque nas suas dores. Ele quer que você foque na sua alma. Eu estou triste, eu estou deprimido, eu estou angustiado, eu não tenho mais vontade de viver, eu não sei para onde é que eu vou. O foco dele é corpo e alma, porque quanto mais eu foco no corpo e na alma, menos eu deixo de dar atenção para o meu espírito. E é no espírito que reside o poder que me foi dado. Quantas, eu me atrevo a falar de milhares ou até de milhões de pessoas dentro das igrejas que estão morrendo, ou seja, por quê? Porque o foco dele está no corpo, na carne. O foco dele está nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus medos, nas suas angústias, sendo que o poder, a dinamite está no espírito. Se ele só fazer assim, em outras palavras, acionar esse pavio, ou seja, aquilo que aflige o corpo, aquilo que aflige a alma, desaparece. Mas o diabo, ele foca nessas áreas, por quê? Porque daí eu fico, ou seja, focado aqui, e a dinamite está aqui, e a dinamite está ali, ou seja, com um poder extraordinário, um poder para transformar, um poder para libertar, um poder para curar, mas ele não é acionado. Não é acionado, por quê? Porque o diabo ele investe, eu fico dando ouvido para ele, eu fico dando ouvido para os demônios, ou seja, focado, não, mas essa dor, mas a minha, sempre tem a minha diabetes, a minha alta pressão, a minha, sempre o meu no caso, ou seja, uma coisa que Jesus já levou e eu quero carregar comigo, a minha depressão, o meu medo e assim vai. Então a nossa alma, então o diabo ele foca, porque dessa forma a gente não vai valorizar aquilo que foi depositado no nosso espírito. Josué, sem nunca ter ouvido sobre o sol parar, a lua se deter, ele ora e declara. Para nós é fácil hoje chegar, de repente, se você, não sei se vai chegar um dia a necessidade, né? Mas eu creio que não, mas ali era uma necessidade, né? De nós, no caso aqui Josué, ele tem uma necessidade que ele ora para o sol parar, a lua se deter, só que nunca tinha ouvido falar sobre isso. Deus não falou para ele, ora, Josué, ora, né, daqui a pouco o sol vai, quando tu começar a orar, declarar, o sol vai parar, a lua vai se deter. Não, Deus não falou isso para ele. Ele só deixou bem claro, eu já entreguei esses reis na mão de vocês, não precisa ter medo deles, já estão entregues, já estão desbaratados, já eliminei-os. Então Josué ele vai lá e ora, ou seja, algo que ele nunca tinha visto, nunca tinha ouvido. Tanto é que a Bíblia está dizendo que nunca houve um dia como aquele e nunca jamais teve outro. Quando um homem, diga um homem aqui é mulher também, tá? Vocês entendem, né? Um homem, ou seja, uma pessoa como eu e você. Pastor, mas Josué, de certo, era uma pessoa muito mais santa do que eu. Não, ele tinha talvez as mesmas falhas que eu e você temos, fraquezas que eu e você temos. Só que ele entendeu o que Deus havia falado para ele, ele se move em cima da palavra de Deus. Às vezes a gente se acha que, não, pastor, porque aquelas pessoas eram os super-heróis, não, o super sempre tem um só, que é Jesus Cristo. Ou seja, os outros, todos eles, conforme a Bíblia dele, a palavra deles, nenhum foi justificado, nenhum se tornou santo, nenhuma daquelas pessoas, ou seja, todos tinham falhas, todos eram fracos, em outras palavras, tinham suas fraquezas, tinham suas falhas, tinham os seus erros, talvez tinham altos, tinham baixos, mas quando as pessoas entenderam quem era por eles, eles se deixavam mover. Então Josué, ele não ficou pensando como que isso pode acontecer. De que forma eu vou vencer os reis? De que forma essa batalha vai terminar? Ele não ficou pensando, ou seja, no resultado final, como que as coisas iam acontecer. Às vezes a pessoa fica pensando, mas como que esse câncer, que ele já está aqui com mais de 1 quilo, 2 quilos, como que ele pode desaparecer? Como que esse câncer, ou seja, que já está enraizado no meu corpo todo, e ele pode secar? As pessoas ficam pensando, e muitas acabam, ou seja, partindo, não por causa do câncer, mas partindo por causa do medo, por causa da tristeza, da angústia, ou seja.
Elas querem saber como, e Deus ele não está interessado, Ele não quer nos ensinar como. Ele simplesmente diz, eu já entreguei a palavra. O poder já está com você. A dinamite já está nas tuas mãos. O que eu preciso fazer com uma dinamite, pastor? Tem que acender. O acender não vem um anjo. Agora vem um anjo para acender. Não vem. Não, pastor, eu estou orando. Pode orar que não vai vir. Esse poder Ele nos deu, ou seja, eu tenho que fazer a minha parte nesse sentido aqui, né? Então Ele não ficou pensando, Ele não ficou analisando a questão se era possível. Imagina se Ele ficar pensando, nunca ouvi alguém dizer que o sol pode parar. Será que Ele ia ficar pensando assim, mas como que o sol vai parar? Quem vai parar o sol? Deus vai vir parar o sol? Um anjo, um querubim, um serafim vai vir parar o sol? Ele não ficou analisando. Ele não ficou pensando como que essa batalha seria vencida. Ele simplesmente, ele se move. Então ele entendeu que ele tinha uma palavra e a palavra era do próprio Deus. Ele tinha a palavra do próprio Deus e ele entendeu que ter a palavra é o mesmo que ter o poder. Você está entendendo? Se você tem a palavra, você tem o poder. Se você não tem uma palavra, você não tem um poder. Se você tem palavra, você tem poder. Então Josué entendeu que ele tendo Deus, ele tem a palavra. Você tendo a palavra, ele tem Deus. Tendo Deus, ele tem a palavra. Tendo a palavra, ele tem poder. É assim que ele se move, conforme diz o texto. Então Josué, ele entende que poder é para ser usado, poder não é para ser guardado. Você ouviu? Poder é para ser usado. Não, pastor, eu estou guardando o poder porque vai que um dia eu vou precisar lá, a hora que a trombeta soar, a hora que a coisa começar a ficar diferente, pastor, que o funil começar a se estreitar, eu vou... Não. Poder não é para guardar, poder é para usar. Você recebe poder para usar o poder. Não, pastor, mas é que se eu usar, ele é capaz de faltar, capaz de ele diminuir. Não, esse poder ele não diminui, ele não falta, ele sempre é, em outras palavras, está sendo renovado. Como quanto mais você usa, mais poder você tem. Quanto mais você manifesta, mais ele vai se manifestar na sua vida. Não, pastor, é que eu estou com essa gripe agora, eu já gastei tantos R$1.000 e ainda não foi curado. Mas porque não usou poder? Não, eu quero deixar para quando for uma coisa mais grave. Quando vir um câncer, daí sim, pastor, eu quero orar, daí eu vou usar o poder. Não, meu irmão, não gasta. Isso aqui não termina, é uma fonte inesgotável. Então Josué entendeu que poder é para ser usado, não é para ser guardado. Meus amados, ouça, o poder que opera na nossa vida, ele precisa de um comando. E esse comando sou eu que dou. Poder que está na minha vida, na sua vida, ele precisa de um comando. E esse comando somos nós que damos para ele. Não espere que alguém outro venha dar esse comando, somente você pode dar esse comando. Somente você pode usar, ou seja, voltando à palavra mais simples, acender esse pavio. É você. Somos nós. Então, né, isso é muito claro, que não sou eu que libero. Diga assim comigo, eu sou responsável por liberar o poder de Deus que está em mim. Diga comigo, quando eu creio na palavra de Deus, eu libero esse poder. Diga comigo, quando eu libero esse poder, vou participar de milagres extraordinários na minha vida. Diga, hoje vou desfrutar de um milagre na minha vida. Você pode aplaudir a Deus por isso? No Evangelho de Mateus 8, versículo 8 e 10, diz assim, você conhece a história também? O centurião, porém, replicou-lhe, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra, e o meu criado há de sarar. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam, digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Versículo 13, então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi curado.
Na mesma hora o seu servo foi curado. Então o que esse texto está dizendo? Que o centurião ele entendeu que uma palavra liberada por quem tem autoridade, o resultado é poderoso. Veja que Jesus ele ia até na casa onde estava esse soldado doente. Você imagina ter o privilégio naqueles dias de receber o próprio Jesus na sua casa, e o centurião disse: não é necessário. Não tem necessidade do Senhor se deslocar aqui para chegar até na minha casa, porque eu entendo sobre autoridade. E eu sei que se o Senhor liberar o quê? Uma palavra. Era só uma palavra. Liberar uma palavra, o meu servo ele vai ser curado. Veja que Jesus se admira da fé desse homem que em Israel, nós estamos falando do povo que era o povo escolhido de Deus, em Israel, Jesus não encontrou uma pessoa com uma fé assim. E ele se admira dessa fé do que? De um centurião, de uma pessoa que ouviu falar de Jesus Cristo, mas ele entendia sobre autoridade. Porque ele dizia: se eu digo a esse soldado vai, ele vai. Se diz ele fica, ele fica. Se diz avança, avança. Se é para atirar, atira. Em outras palavras, ele entendia de autoridade. Ele diz assim: libera o quê? Uma palavra. E a Bíblia está dizendo que na mesma hora, no mesmo instante que aquela palavra foi liberada, aquela vida foi curada. No mesmo instante que a palavra liberada, ou seja, o poder foi liberado, aquela pessoa recebeu a saúde. Veja o poder da palavra de Deus. Então ele entende que não importa o problema, não importa a dor, não importa a doença, não importa a escassez, uma palavra liberada é poder liberado. Uma palavra, meu irmão, minha irmã, ouça. O diabo não quer que você ouça isso. Uma palavra liberada é poder liberado. É uma palavra, uma palavra. Poder liberado é igual Deus sendo glorificado. Quando Deus, ou seja, o poder liberado, Deus ele é glorificado. Deus ele é exaltado. Maria tem a visita de um anjo para lhe comunicar sobre o milagre que parecia, ou seja, que partiria através da sua vida. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Lucas 1, 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Versículo 38, respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Como que aconteceu o milagre na vida de Maria, dela engravidar pelo Espírito Santo? Porque ela creu. Creu no que, pastor? Na palavra que foi liberada sobre a vida dela. Então ela deixou bem claro: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então Maria, ela não questionou o anjo, como no caso de Zacarias, ou seja, e um pouco antes ela simplesmente recebe a palavra, e o anjo fala: virá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Veja o poder do Altíssimo. Uma mulher que era virgem, uma mulher que não tinha conhecido nenhum homem, ou seja, mas ela recebe uma palavra. Qual palavra? Você vai ficar grávida. De que homem? Não, o poder do Altíssimo virá sobre a sua vida. Algo que nunca tinha acontecido antes, mas ela fez o quê? Creu na palavra de Deus. Ela crê na palavra de Deus e o milagre acontece. E vamos a Mateus 9 ainda, eu acho que com esse texto a gente encerra. Mateus 9, do versículo 1 em diante. Evangelho de Mateus 9, versículo 1 em diante. Um texto que Deus ministrou muito na minha vida nessa semana. Compartilhei um pouquinho na quarta-feira na oração profética, nesse momento aqui, mas algo que está trabalhando na minha vida ainda. E diz o texto: entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados.
Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Em Atos 1:8 ainda diz ali: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse texto de Mateus aqui, você deu para entender muito claro, né? As pessoas chegaram até Jesus Cristo e eles trazem uma pessoa paralítica, eles trazem um paralítico, trazem uma pessoa paralisada diante de Jesus Cristo. E a Bíblia está dizendo que Jesus viu o quê? Ele viu a fé nas pessoas. Ele viu a fé nas pessoas que trouxeram o paralítico. Ele não viu fé no paralítico para ser curado. A Bíblia não está dizendo que o paralítico tinha fé para ser curado, mas Jesus está dizendo que ele viu a fé nas pessoas que trouxeram o paralítico. E isso chamou muita atenção, ou seja, aqui em Jesus Cristo. Ele viu a fé que as pessoas que trouxeram o paralítico tinham. E o texto está dizendo, por causa desta fé, Jesus manifesta na vida daquela pessoa um milagre. Ele viu a fé naquelas pessoas, e quando se trata de fé, está se falando de certeza. Fé não é dúvida, fé não é um pensamento contrário àquilo que a palavra diz, fé é certeza. Então as pessoas, elas, conforme diz o texto, ficaram admiradas com o milagre, lógico que sim, né? E elas disseram, e as multidões vendo isso temeram e glorificaram a Deus que dera tal autoridade, tal poder aos homens. É isso que a Bíblia está dizendo, que as pessoas, a multidão elas ficaram abismadas, elas se surpreenderam com tal poder que foi dado aos homens. Elas não falaram que foi dado a Jesus, no simplesmente que operou o milagre, mas ele está dizendo que foi dado aos homens, foi dado às pessoas aqui. Tal poder fora dado aos homens, seres humanos, tal poder ele foi dado a mim e foi dado também a você. Conforme Atos, como nós lemos, o dia de Pentecostes já se cumpriu, o Espírito Santo já nos foi dado, ele já foi derramado sobre nós. O Espírito Santo nos foi dado, o poder do Altíssimo, ele opera nas nossas vidas. E a pergunta que eu faço nessa noite, para a gente encerrar: será que a gente pode apresentar a Jesus, pela fé, algumas questões que estão paralíticas na nossa vida? Essas pessoas, elas não pensaram se Jesus poderia ou não, elas apresentaram com a certeza: se nós levarmos a Jesus, essa pessoa vai andar. Essa pessoa vai experimentar o milagre. Será que nós podemos apresentar a Jesus algumas questões que estão deficientes? Quando eu estava meditando nesse texto, a Bíblia está dizendo um paralítico, uma pessoa deficiente, ela está fora de um padrão. Ela está falando fora de um padrão, ou seja, algo que está deficiente na minha vida, que está fora de um padrão. Qual é o padrão, pastor? O padrão de Deus. É o padrão de Deus que ele está falando. Jesus, ele vendo a fé desses que trouxeram o paralítico, como eu falei, talvez não tinha fé, mas aqueles que o trouxeram tinham. Quantas pessoas doentes que eu e você conhecemos, será que nós podemos apresentar essas pessoas a Jesus, crendo que elas vão ser curadas? Quantas pessoas que você conhece que estão presas num vício, nas drogas, no álcool e assim por diante? Será que você tem fé para apresentar essas pessoas diante de Jesus e crer que Jesus vai curar essas pessoas?
Será que você tem fé para poder apresentar questões na sua casa, questões do seu casamento, questões da sua saúde, questões da sua área financeira, questões que estão afligindo a sua vida, que estão fora de um padrão? Deficiência é fora de um padrão. Se o meu casamento ele não está de acordo com a vontade de Deus, ele está fora do padrão. E o que eu tenho que fazer, pastor? Apresentar, em outras palavras, ou seja, ter fé, apresentar aquilo a Jesus Cristo. Se eu estou passando necessidade, eu estou fora de um padrão, porque Jesus ele já supriu todas as minhas necessidades. Então eu estou paralítico nessa área, eu preciso apresentar essa paralisia a Jesus Cristo. Nós falamos na quarta, os hospitais lotados, isso é fora de padrão. Como assim, pastor? Sim, ele está lá para suprir a necessidade, ou seja, não para estar lá tendo deficiência de cuidar das pessoas. Será que a gente pode apresentar esse quadro a Jesus Cristo? Será que ele consegue encontrar fé na nossa vida para curar aquelas pessoas? Não, pastor, mas graças a Deus não é comigo. Paralítico também talvez não tinha nada a ver com aquelas pessoas, mas eles tiveram compaixão daquela pessoa e levaram até Jesus. E Jesus viu a fé que estava neles. E por causa dessa fé, aquele homem começou a andar. Além dos pecados perdoados, ele pôde voltar para sua casa andando. E eu quero convidar você a se colocar de pé agora. Quero convidar você a se colocar de pé agora. Meu irmão, minha irmã, feche os seus olhos. Por alguns minutos. Deixe o Espírito ele trabalhar na sua vida. Pastor, não me vem com essa história de paralítico, eu não tenho nada na minha vida. Será que não tem nada? Será que você não tem uma área na sua vida que você precisa de um milagre? Será que uma doença, uma enfermidade, uma dor, um problema conjugal, um problema financeiro, um problema empresarial? Jesus viu a fé naquelas pessoas, a fé que chegou trazendo aquela situação. Aos olhos humanos talvez não tinha solução, aos olhos humanos era impossível um homem andar naquele estado, mas elas não pensaram dessa forma, elas simplesmente trouxeram a Jesus Cristo. Talvez é uma área na sua vida agora nessa noite, e Jesus quer que você seja livre dessa deficiência. Talvez um vício, talvez uma falta de paz, de perdão, carrega uma mágoa no seu coração, é uma paralisia que está paralisando a sua vida. E Jesus, ele quer ver se você tem fé para apresentar essa paralisia a Jesus. Talvez na sua vida financeira, sua vida empresarial, pastor, eu não vejo a hora, eu preciso de mais clientes, eu preciso expandir o meu negócio, eu preciso vender, e o que eu faço? É uma deficiência, está fora de um padrão. Apresente a Jesus. Será que ele pode encontrar fé na sua vida nessa noite? Talvez você tenha um vizinho, talvez tenha um cônjuge, um pai, uma mãe, um amigo, um irmão, um filho, e você já viu, já falou tanto daquela deficiência dele, só que Jesus não quer que nós falamos da deficiência, ele quer ver fé em nós, para apresentar essa deficiência a ele. Pastor, já são anos que eu estou lutando com esse vício. Jesus, ele sabe quantos anos, ele não está se importando quantos anos, ele não se importa quanto tempo, ele não se importa se você já está no fundo do poço, ou está na beirada do poço, ou se está lá na metade do poço. Ele só quer ver se você tem fé para apresentar essa deficiência a ele. Ele está olhando a sua fé. Fé é um espírito. Fé é um espírito. Ele está olhando o espírito para ver se ele se move na sua vida. Pastor, a minha empresa, a minha casa, o meu bairro, a minha rua, lá o crack domina, as drogas, a bandidagem, a prostituição. Jesus, ele está esperando, tem alguém que apresente essa situação com fé. Essa situação é fora de padrão. Se você puder, como que estiver apresentando, se você puder e tiver essa liberdade, faça assim como eu estou fazendo agora, como entregando essa situação. É você e Deus, é você e Jesus, não é você e o seu irmão, não é você e o seu cônjuge, é você e Deus. Você está apresentando essa paralisia diante de Deus.
E o poder que opera na sua vida, o poder que opera em nós, esse poder é superior a essa paralisia, esse poder é superior a essa paralisia, esse poder ele quer se manifestar, esse dunamis quer se manifestar, essa dinamite vai explodir nessa noite, essa situação será totalmente revertida nessa noite, mas apresente essa paralisia agora. Pastor, tem vários paralíticos na minha vida, tem várias áreas paralisadas, apresente essas áreas diante de Deus agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, conforme Jesus nós lemos, o Senhor viu a fé naquelas pessoas, o Senhor viu a fé naquelas vidas, e porque o Senhor viu a fé naquelas pessoas, o Senhor disse àquele paralítico: os teus pecados estão perdoados, levanta-te e anda. Pai, a partir desse momento que o Senhor vê os nossos corações, a partir desse momento que o Senhor vê essa fé na vida dos meus irmãos agora, o Jesus, tu viu a fé naquelas pessoas ali, tu visse a fé naquelas pessoas ali, tu visse a fé operando naquelas pessoas, e nessa fé, essa pessoa recebeu o seu milagre. O Senhor está vendo a fé na vida dos meus irmãos agora, e essa paralisia vai estar sendo entregue diante do Senhor, esse paralítico está sendo entregue, esse vício, essa falta, essa escassez, essa necessidade, essa vida está sendo apresentada diante do Senhor nessa noite, e é assim, e dessa forma, essa situação vai ser resolvida de uma forma sobrenatural, porque não é por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos, é o Senhor operando, é o Senhor vendo a fé, é o Senhor vendo a fé nessas pessoas, é o Senhor vendo a fé nessas pessoas, ó Pai. Essa paralisia, ela já era, essa paralisia não vai mais marcar história, ela não vai mais acrescentar história, porque ela cessa nessa noite, ela cessa nesse momento, Senhor. Essa paralisia não existe mais, essa paralisia recebe o milagre agora, é o milagre agora, esse poder que opera nas nossas vidas, esse poder que opera na vida daqueles que creem em Jesus Cristo. Não importa o tempo dessa paralisia, o que importa é que Jesus vê fé, e por causa dessa fé, o milagre já está acontecendo. O milagre já é, ele não será, ele já é, porque Jesus ele vê a fé que está operando, a fé que está se manifestando. Pai, obrigado por essa noite de milagres, essa noite extraordinária, Senhor. Louvado seja o teu santo e eterno nome. Aleluia, 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 aleluia. Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.